Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Hoje é meu aniversário, estou muito grata, muito feliz e o que eu senti de fazer hoje, né? Poder contribuir um pouco com a tua vida e poder compartilhar aquilo que eu sinto que está transbordando aqui dentro de mim. Então, como hoje eu acredito que a melhor forma de eu celebrar a minha vida é poder trazer para ti uma meditação, uma purificação das tuas emoções e conduzir você num processo amoroso e para que isso possa chegar em você e possa contribuir um pouco com o teu caminho, com a tua jornada, tá bom? Então vamos lá, fecha os olhos, respira fundo, relaxa profundamente todo o teu ser, vai entrando em contato com a parte em você que quer se expressar. Respira fundo, relaxa ainda mais o teu corpo. E nós, seres humanos aqui na Terra, temos naturalmente a expressão, a criatividade como sendo algo central. Estamos criando o tempo todo. Cada sentimento, cada pensamento, cada forma de olhar a vida, estamos criando, criando, criando. E muitas vezes aquilo que você deseja viver é uma criação que surge a partir de uma imagem dentro de você, que começa a ganhar química no teu corpo, que vai ganhando forma. Em cada escolha que você faz, essa energia vai sendo direcionada. Então vai percebendo agora o que você está criando nesse momento. Respira fundo. Quando você escolhe estar aqui e percebe a sua intenção de estar nesse momento aqui, percebe se há uma disponibilidade de você viver plenamente esse momento com todo o teu ser. Porque muitas vezes você está indisponível para o amor, para a vida. E muitas vezes, quanto mais inteiros, quanto mais presentes, mais conseguimos acessar forças profundas dentro de nós. Essas forças são movimentos inteligentes que acontecem dentro de nós em direção ao que a gente verdadeiramente quer. Porque mesmo em meio à confusão, ao caos, há muita verdade no teu sentir. E o que será que nos impede de ter uma vida saudável, criativa? Por que você não está conseguindo criar? Muitas vezes nós criamos vínculos
com prazeres negativos. É natural do ser humano. Cada um de nós está vivendo a sua experiência. E como seres humanos, a gente tem um jeito de funcionar, um jeito de viver, um jeito de sentir, um jeito de desejar, que existe há muito tempo dentro de nós. E é claro que existe um prazer negativo. Uma parte em nós que sente prazer em dizer não para a vida, que sente prazer em se fechar, em se isolar, um prazer em resistir ao amor, um prazer em endurecer, um prazer em ter razão, um prazer em se sentir superior, em excluir, em controlar tudo. Só que muitas vezes esse endurecimento ele recebe aplausos, ele é bem visto, principalmente no mundo profissional, especialmente pessoas como você, que aprenderam a sobreviver sendo fortes o tempo inteiro. Você que sustentou tudo, que aprendeu a resolver tudo, a cuidar de tudo e de todos, a antecipar problemas, a antecipar soluções, a controlar como vai ser o futuro, uma sensação de segurar a família, de segurar a empresa, os funcionários, as equipes, os grupos, empresas inteiras, mas principalmente sentir que segura uma relação sozinha. E aos poucos, toda essa força vai se misturando com muita rigidez, com muita dureza. E toda essa autonomia, esse jeito que você construiu, começa a se misturar com uma dificuldade de receber. A liderança começa a se transformar em controle. Você cria uma imagem de perfeição. E sem perceber, o excesso de força se transforma num distanciamento das tuas emoções, do teu corpo. E você vive uma postura que realmente fica difícil chegar perto de você. E perceber isso faz parte do teu caminho de amadurecimento. Porque ao mesmo tempo que somos capazes de amar e queremos muito amar, também somos capazes de endurecer, enrijecer, fechar as portas do coração para não sentir dor. E aos poucos você se percebe alimentando o rancor, alimentando dor, desprezo. A sensação de nos fechar diante daquilo que não aconteceu do jeito que a gente queria. Percebe quantas vezes você se exigiu demais? Quantas vezes
a tua identidade se transformou em eu tenho que dar conta. E como há uma dificuldade imensa de você precisar de alguém, como se isso fosse prova de competência profissional, você ser forte, não precisar de ajuda. E é claro que isso não é uma maldade em você, isso é fruto de feridas profundas, de anos que você teve que ser forte, aguentar calada, de precisar amadurecer muito rápido e se sentir até hoje com as costas desprotegidas, como se fosse atravessar um frio sozinha, com a sensação de asas fechadas, como se quisesse voar, mas tem algo que te prende, com a sensação de estar num quarto vazio, um vazio que te acompanha há muito tempo. E aos poucos, cada uma dessas imagens trazem também a sensação de que você não pode falhar. Como se todas essas sensações que estão vivas em você, como se elas não pudessem existir, que isso é ser frágil demais, que isso é ser fraca demais. Aos poucos você morre de medo de confiar. Confiar é perigoso, que depender de alguém é humilhante. Então você vai se tornando uma pessoa eficiente. Não pode pedir ajuda jamais. E aos poucos toda essa eficiência te deixa exausta, cansada, forte, mas tão distante de você, tão produtiva, mas sem prazer de viver. E aí percebe que nessas condições é fácil colocar a responsabilidade no outro. E surgem vozes: ninguém faz direito, ninguém faz como eu faço. Se eu não resolver, tudo desmorona. As pessoas me decepcionam. É melhor eu me controlar. Eu só posso contar comigo mesmo. Até as pessoas que eu pensei que jamais me decepcionariam, me decepcionaram. E cada situação que vai te afetando negativamente, que vai tirando a tua força, apenas desperta em você algo que já estava aí. Então, essa sensação negativa em você, ela foi construída como um prédio dentro de você. E de tanto repetir, virou hábito, virou condicionamento. E aí percebe quase uma proteção emocional. E o nosso trabalho aqui, esse trabalho de amadurecimento, de autocuidado, de ser cada vez mais gentil com você, desse trabalho interior, que é o trabalho principal, é a prioridade, você. E quando você se prioriza,
vai aprendendo aos poucos a renunciar daquilo que te protege, mas que também te mantém numa prisão. E quando a gente se apega a determinados hábitos que nos machucam, a formas de reagir à vida, e vamos alimentando essa negatividade dentro de nós, percebe uma revolta com a vida, uma revolta com a realidade, o corpo reagindo, uma resistência ao que é, uma pressa por mudança que te aprisiona e faz você ter a sensação que está cada vez mais lento. Respira fundo e apenas perceba, todos nós temos isso. A diferença é que algumas pessoas percebem isso e outros não. E esse é o trabalho. Um trabalho onde nós podemos contar com ajuda, onde o nosso coração diz sim a ser parte de um grupo, e aos poucos nós vamos pedindo força para esse centro de luz e vida que há dentro de nós, nos permitindo receber, acessando o nível mais profundo de uma ajuda genuína que há dentro de nós, nesse centro interior. E você pode falar: me ajuda a ver. Força que há dentro de mim, me ajuda a ver. Qual parte em mim está criando essa situação tão difícil? O que em mim alimenta tanta tristeza, tanta infelicidade? Qual parte em mim ainda quer sustentar tanto peso, tanta sobrecarga? O que em mim precisa controlar tudo? O que eu ganho sustentando essa postura? O que eu ganho mantendo essa postura? Qual prazer está escondido em me manter agarrada na dor? Porque às vezes tem um prazer escondido em nos colocarmos no centro da solução. A sensação de que sem você nada resolve. Há um prazer em sermos necessários, que quando começamos a amadurecer, vamos percebendo essa parte em nós, que atrai acontecimentos de sofrimento para que possamos ir para o lugar da pessoa que resolve. O prazer em ser necessário, o prazer de ser a pessoa forte, a pessoa que resolve.
E muitas vezes por trás dessa postura tem uma dor. Será que se eu parar, eu ainda vou ser amada, amado? Porque às vezes o prazer vai vir para trazer a sensação de que temos razão. Pronto, tô certa, tô certo. Mas algo em nós continua sentindo o peso, mesmo estando certos. Às vezes você pode punir o outro, às vezes você está punindo você mesmo. E mesmo que tudo isso não faça sentido, isso faz parte dos movimentos essenciais das tuas emoções, que aos poucos você está aprendendo a acolher, a cuidar, a perceber. E assim começamos a separar essa parte em nós, como se fosse uma planta que percebe as ervas daninhas, que antes parecia que estava misturado em você, aquilo que te machuca e você. Agora você começa a perceber essa parte. Porque quando está tudo misturado, a gente tem a sensação de que tudo é um só. E quando eu não sei o que sou eu e o que são essas dores, e esse apego e essas ervas daninhas em mim, eu começo a me sentir vítima. E a vítima é o lugar mais perigoso para estar. Mas quando eu mudo a minha postura, eu começo a encontrar em mim as causas da minha infelicidade, do meu desânimo, da minha ansiedade, da minha agressividade, do meu desprezo, das ervas daninhas em mim, do meu excesso de controle, dessa necessidade constante de reconhecimento, do foco excessivo em você e não nos clientes e não nas pessoas, na sua dificuldade de descansar, de se priorizar, da sua incapacidade de receber ajuda. Aí sim, começamos a adentrar um campo de maturidade, a maturidade como ser humano, a maturidade espiritual, a capacidade que temos de tomar as rédeas da nossa própria vida. E agora inicia um novo trabalho, que é quando temos a consciência desse campo negativo em nós, dessas engrenagens que estão tantos anos rodando dentro de você, essas ervas daninhas. E talvez seja a primeira vez que você esteja entrando em contato. E porque elas estão sendo vistas, elas estão sendo incluídas e elas começam a desacelerar, começam a perder força. Começa a sentir cortando e tirando essas ervas daninhas, tirando tudo aquilo que é negativo que você alimenta em você.
Aos poucos a luz vai entrando, a luz do amor, a luz da vida. A consciência começa a iluminar aquilo que é verdade. Porque no fundo, por trás de toda essa dor, de toda essa negatividade, está uma parte em nós que só queria ser acolhida, ser amada. Inclusive essa parte que aprendeu, essa parte cansada, que aprendeu que só teria valor se estivesse fazendo, produzindo. Essa parte que transformou a tua produtividade, o teu desempenho em identidade. Essa parte em você que se sente culpada em descansar, que vive em estado de alerta e que toma as decisões a partir desse lugar, do desespero, do medo. Respira fundo e agora que você está tendo contato com tudo isso que está acontecendo em você, perceba se você consegue trazer uma imagem que represente colo, cuidado, o calor nas costas, o preenchimento do vazio. E deixe que uma voz dentro de você se pergunte: o que eu realmente preciso agora? Qual necessidade minha não foi preenchida? Respira fundo e deixa que surja qual a necessidade real. Percebe se há verdade. Percebe se há necessidade de apoio, de suporte. Percebe se há uma parte em você que quer se sentir pertencente. Quando a gente sente que já não pertence a mais nenhum grupo, há essa necessidade de pertencer. Percebe se há necessidade de leveza, de amor, de proteção, de segurança, de direção, de confiança. Permita que a palavra possa brotar de dentro do seu coração. E percebe quando deixamos que algo brote dentro de nós, desse vazio, algo começa a se acalmar. Agora entre em contato com a parte em você que cria e se pergunta: o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Qual o próximo passo? O que eu realmente preciso aprender nesse momento da minha vida? Então perceba você vivendo essa aprendizagem, esse conhecimento. Como seria sentir tudo isso que você necessita acontecendo agora? Agora você não precisa provar o seu valor. Você não precisa sustentar uma imagem
de super forte. Você não precisa mais carregar tudo só. Vai percebendo esse efeito no teu corpo, na tua respiração, na tua energia. E aos poucos vai te conectando com a energia da gratidão. Com a sensação de que algo novo está surgindo. E o primeiro passo foi reconhecer aquilo que te faz sofrer, aquilo que você ainda alimenta em você. E aos poucos você vai dando o próximo passo em direção à tua intenção verdadeira e genuína. E que essa intenção seja para você, para todos ao seu redor, para todos os seres, principalmente para aqueles que confundiram amor com fazer, valor com produtividade. Respira fundo e entre em contato com essa parte em você, que é uma parte que genuinamente emite para as pessoas uma energia de amor, para que todos também possam ver, ser, estar e ir para onde quiserem. Que todos os seres possam ser livres e que possam ter consciência das suas ervas daninhas. E que todos sejamos conduzidos pela luz do amor, a luz da vida, recebendo as bênçãos dos nossos ancestrais. E se essa meditação, essa purificação das emoções, se você se reconheceu nessa travessia, saiba que você não está só. Existe um momento da vida em que você não precisa de mais esforço, em que tua vida começa a pedir mais consciência. Um momento que já não é importante para você funcionar, produzir, sustentar tudo. É quando a tua alma começa a pedir verdade, presença, direção, leveza. E talvez o que você sentiu aqui hoje não seja só uma emoção. Respira fundo e percebe que talvez seja um chamado. Um chamado para parar de carregar tudo só, de sair do automático, de aprender uma nova forma de viver, uma nova forma de amar, uma nova forma de servir as pessoas, uma nova forma de se relacionar com você, em primeiro lugar. Porque existe um outro jeito, um jeito mais humano, mais inteiro, mais consciente, que inclui o teu sentir, o teu corpo. E é exatamente isso que estamos construindo juntos aqui. Um espaço para pessoas que desejam amadurecer. Amadurecer nas relações, nas conversas, nos limites, sem precisar endurecer o coração, sem precisar cortar relações,
Pessoas que desejam servir sem se abandonar. Poder liderar sem viver em guerra, sem tanto peso. E talvez no fundo você perceba e sinta agora que chegou o momento de fazer parte disso tudo. É muito bom ter você com a gente. Gratidão.